Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Amigos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o método histórico crítico, porque este método é inadequado para a interpretação das escrituras hebraicas. Eu vou me ater aqui às escrituras hebraicas porque elas são o foco do estudo aqui do nosso canal. Mas você que gostaria de fazer um estudo mais amplo deste método, tá? E sobre como ele entrou para a academia, para as faculdades, porque grande parte das faculdades hoje elas utilizam esse método para interpretar as escrituras, certo? E aí você pode ler esse livro aqui, que é um livro fantástico da doutora Etta Lineman, certo? Que era uma adepta do método histórico crítico e não é mais. Inclusive, ela vai falar aqui, ó, muito interessante, né? As raízes anticristãs da universidade. E aí ela vai falar no contexto aí também do método histórico crítico, né? Da crítica histórica. E aí ela vai falar aí sobre, né? O humanismo, sobre o iluminismo e etc. Certo? E aí você vai ter muita coisa interessante. Aí ela vai falar sobre como esse método aí entrou para as universidades e tudo mais, certo? Bom, amigos, eu já estava para gravar este vídeo tem algum tempo, mas aí a gente vai deixando e não grava. E aí eu estava relendo aqui esta obra aqui para um requisito de leitura da faculdade, né? Essa obra que inclusive eu ganhei de presente do meu amigo aí, do Orochi Sérgio Monteiro. E aí eu decidi gravar hoje então. Bom, amigos, o método histórico crítico, por ter suas bases, as suas raízes no racionalismo, tá? Tem uma forte influência do iluminismo, do período iluminista, da mentalidade do homem moderno, a concepção do homem moderno, do que é história. Porque, por exemplo, nesse período pós-iluminista aí, se entende a história como causa e efeito, uma contínua causa e efeito. Ou seja, se elimina aquilo que seria sobrenatural da história. Ou seja, os elementos sobrenaturais eles não existem na história. O que você vive é uma contínua relação de causa e efeito. E tudo deve ser explicado desta forma. E o que acontece? Quando você tem esse tipo de método, esse tipo de pressuposto ao ler a Bíblia, você tem alguns problemas. Porque, por exemplo, para uma pessoa que é adepta do método histórico crítico, ao ela ler ali, por exemplo, Gênesis de 1 a 3, ela não vai entender que Gênesis de 1 a 3 é um relato histórico. Porque Gênesis de 1 a 3 fala da criação do homem, fala de como a serpente enganou Eva e Eva deu o fruto para o seu esposo. Então houve a queda, ou mesmo o relato da travessia do Mar Vermelho. Então, esses relatos bíblicos, essas narrativas bíblicas, elas não são tidas como fontes históricas. Então, para os adeptos do método histórico crítico, você tem porções nas escrituras hebraicas que podem ser consideradas como textos históricos e outros não. Então, esse método ele traz uma série de problemas. E este método ele tem como que eu posso dizer? Ele é inadequado para interpretar a Bíblia. Por quê? Porque ele ignora a cosmovisão do povo da Bíblia. Porque ele ignora a cosmovisão dos autores bíblicos. Então, por exemplo, eu gosto muito desse autor aqui, o John Walton, até tinha deixado marcado aqui a página, bom, já achei. O John Walton, por exemplo, ele vai falar muito sobre isso, tanto nessa obra aqui, quanto nessa obra aqui.
mundo perdido de Adão e Eva, né? O livro de Gênesis como um documento antigo, ele vai falar muito sobre o contexto histórico e cultural deste documento, e aqui ele também vai falar. E aí o que acontece? O Walton ele vai mencionar muito bem aqui nas páginas 27, 28 e 29, que para o homem da época, ali, o homem mesopotâmico e o homem que vivia nos tempos bíblicos, não havia uma separação entre o empírico e o metafísico. Ou seja, o metafísico que seria o mundo espiritual. Ele até coloca um espectro, que eu creio que dá para vocês enxergarem aí, veja, ele coloca um espectro, né? O empírico de um lado e o metafísico de outro, e o traço. Então, para o homem mesopotâmico, para o homem que viveu no período bíblico, não existia essa separação. Então, por exemplo, por isso que é bastante natural, né, você ler ali em Gênesis que a mulher estava passeando e de repente a serpente engana ela. Por quê? Porque o homem daquela época ele interpretava a realidade tanto empírica quanto metafísica juntas. A realidade espiritual não estava separada, certo, do empírico. Então ele enxergava tudo isso junto. Então quando você vai lendo os textos da Bíblia hebraica, você vai vendo que o espiritual ele é relatado junto com o histórico, porque o homem daquela época não fazia essa separação. Porém, o pessoal do método crítico histórico, por ter um pressuposto diferente, um pressuposto onde o elemento sobrenatural, a ação de Deus na história ela é excluída, ele vai olhar para o texto bíblico e ele vai entender que o texto bíblico não é histórico em grande parte. E aqui estamos nos referindo ao texto da Bíblia hebraica. E isso é um grande erro anacrônico. Isso é um grande erro, isso é anacronismo. Por quê? Porque você pega um método, um pressuposto que é do período moderno, de história, e aí você lê um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, um texto que foi escrito com outro pressuposto, com uma outra cosmovisão, e você quer interpretar esse texto com uma cosmovisão do período moderno. Então, o método histórico crítico ele é inadequado para o texto bíblico porque ele ignora totalmente a cosmovisão que o autor bíblico tinha. Então, por quê? Porque o homem moderno ele se achava melhor do que o pessoal da antiguidade. E aí, vindo desse contexto aí pós-Inquisição, pós-Idade Média, né, ou outros chamam de Idade das Trevas, começou-se a eliminar aquilo que é o sobrenatural. E aí, nesse sentido, o Hazel faz um comentário aqui, o Hazel ele dedica algumas páginas ao ele propor aqui, ele vai propor aqui alguns pontos que são básicos aí para fazer teologia do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e entre elas, ele vai exatamente falar aí com vai tecer aí algumas críticas ao método histórico crítico e porque ele é inadequado para a interpretação da Bíblia. Então, por exemplo, aqui, ó, na página 200, o Gerhard Hazel diz o seguinte, abre aspas, o método histórico crítico, originado no iluminismo, vê a história como um contínuo fechado, como uma série contínua de causa e efeitos, em que não há lugar para a transcendência. Aí ele continua. O historiador não pode pressupor uma intervenção supranatural no nexo casual como base para o seu trabalho. Ou seja, baseado no método histórico crítico, então não tem espaço, basicamente, para a autorrevelação divina. Um Deus que intervém na história, um Deus que abre o mar vermelho,
um Deus que andava no jardim do Éden na viração do dia. Aí aqui, no outro lado, o Gerhard Hasel vai dizer o seguinte, na página 201, ele diz assim, abre aspas, o que se precisa salientar enfaticamente é que existe uma dimensão transcendente ou divina na história bíblica, com que o método histórico crítico é incapaz de lidar. Ou seja, o texto bíblico ele apresenta um Deus que age na história, né? Uma história divina. E aí Hasel continua dizendo assim, se todos os acontecimentos históricos precisam, por definição, ser explicados por causas históricas suficientes, então não há espaço para os atos de Deus na história, pois Deus não é um personagem histórico, ou seja, de acordo com o método histórico crítico, né? Se nossa concepção de história não nos permite reconhecer uma intervenção divina na história através de atos e palavras, então não temos condição de lidar de maneira adequada e apropriada com o testemunho das Escrituras. Somos, portanto, levados a concluir que a crise referente à história na teologia bíblica não é tanto resultado do estudo científico das provas, sim da inadequação do método histórico crítico de lidar com o papel da transcendência na história devido a seus pressupostos filosóficos acerca da natureza da história. Basicamente, traduzindo aqui por arroz com feijão, o que o Gerhard Hasel está dizendo é que o que acontece? Você tem nas escrituras um Deus que age na história, um Deus que ele é tanto transcendente quanto imanente. Você tem um texto que ele constantemente apresenta esse Deus agindo na história. E aí o que acontece? Se você tem uma concepção de história onde não há espaço para o metafísico, logo esse Deus ele é excluído. E essa metodologia ela é inadequada para interpretar esse texto. Porque, veja, essa metodologia tem pressupostos que não conseguem, ele tem pressupostos que não conseguem levar a um estudo satisfatório do texto. Porque o pressuposto do texto é um e o pressuposto do método é outro. Certo? E para finalizar, o Hasel diz o seguinte, se a realidade do texto bíblico testifica uma dimensão supra-histórica que transcende as limitações autoimpostas pelo método histórico crítico, então é preciso empregar um método que possa esclarecer essa dimensão e possa sondar todas as camadas da profundidade da experiência histórica e lidar de modo adequado e apropriado com a revelação de verdade feita pela Escritura. Então, e aí ele diz assim, aqui embaixo, afirmamos que o método apropriado para a teologia bíblica deve ser tanto histórico quanto teológico desde o início. Ou seja, basicamente, nós não devemos ignorar a história, muito pelo contrário, a história ela deve ser estudada, deve ser compreendida, só que deve ser compreendida com a cosmovisão correta e deve ser estudada, ou a escritura deve ser estudada com um método correto também, que seria um método histórico-teológico, um método que não ignora que Deus age na história, que Deus interfere na história, que Deus entra na história. Então veja, o método histórico crítico ele é inadequado para interpretar a escritura. Por quê? Porque o pressuposto dele é que a história é uma contínua de causa e efeito, aonde não há espaço para o sobrenatural, não há espaço para um Deus que age na história. Quando você lê o texto bíblico, você encontra outra realidade, você encontra outra cosmovisão. Você encontra a cosmovisão
de um Deus que age na história, de um Deus que interfere na história. Logo, você precisa de um método que aceite esta realidade. Porque se você aplica o método histórico crítico, você está fazendo um anacronismo. Porque aí você vai dizer, olha, o relato da queda de Adão e Eva nas escrituras hebraicas, eles não são históricos. Por quê? Porque aqui, veja, você tem aqui uma serpente e tal, ou seja, você tem elementos espirituais, elementos metafísicos aqui no texto. Ou seja, você empurra um pressuposto que é do homem moderno para o texto bíblico. Um pressuposto que o texto bíblico nunca teve. Então, aqui seriam algumas considerações que eu gostaria de fazer nesse sentido, certo? A cosmovisão do homem bíblico de Moisés e dos profetas era totalmente diferente da cosmovisão do homem moderno. E isso precisa ser entendido, porque senão continuará a ser feita, continuaremos ou continuarão a cometer erros crassos aqueles que estudam teologia, certo? Letra outra, até a próxima.